O presidente Lula criticou hoje as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos relacionadas ao desmatamento, durante a reunião do Conselhão lá em Brasília. Lula disse que o Brasil não pode aceitar esse tipo de taxação e que o país está careca de combater o desmatamento ilegal. Quem vem nos trazer mais informações é o repórter Danilo Moliterno, falando conosco ao vivo do Itamaraty. Danilo, boa tarde a você. Como o governo brasileiro pretende reagir a essas possíveis novas tarifas? Boa tarde, Yuri, e a todos que acompanham o CNN 360. O que ficou claro nesta reunião do Conselhão é que uma das frentes é convencer o setor privado, a sociedade civil, a também se articular contra essas tarifas dos Estados Unidos. A gente relembra que naquele momento ainda mais grave, no ano passado, quando a gente tinha aquelas tarifas de 50% contra o Brasil, a articulação do setor privado junto a interlocutores nos Estados Unidos foi bastante importante para demover a Casa Branca, e o governo federal aposta novamente nisso. A gente sabia que essa seria uma reunião voltada a fazer essa interlocução com o setor privado, e ficou muito claro novamente isso nas falas do presidente Lula. E aí já entro no que foi dito pelo mandatário. A gente teve no primeiro momento, como você mencionou, Yuri, o presidente Lula fazendo essa crítica no que diz respeito às falas dos Estados Unidos sobre o desmatamento. O presidente Lula defendeu o trabalho de combate ao desmatamento que é realizado dentro do seu governo, fez uma comparação com os Estados Unidos e uma clara menção ao fato de que os Estados Unidos criticam o combate ao desmatamento aqui no Brasil na chamada Seção 301, que é utilizada como base para ameaçar tarifas de 25% contra o Brasil. Ameaça essa realizada por meio de uma recomendação do USTR, que é o escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Num segundo momento, ele ainda chega a pedir um estudo sobre as condições de trabalho, sobre os direitos trabalhistas, sobre a renda do trabalhador dos Estados Unidos, fazendo novamente uma comparação com o Brasil, dessa vez com uma menção clara ao fato de que os Estados Unidos também ameaçam o Brasil com uma tarifa de 12,5%, também contra outros países, por suposto trabalho forçado. Então, essas duas menções que a gente teve do presidente Lula, novamente crítico às possíveis tarifas que os Estados Unidos podem impor ao Brasil, e reforçando esse discurso de soberania que a gente sabe é considerado como importante pelo Palácio do Planalto também do ponto de vista eleitoral. Só para finalizar, a gente teve também, antes da cerimônia, alguns ministros falando com a imprensa. Tivemos Sidônio Palmeira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, também Márcio Elias Rosa, que é o ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E aí o que eu destaco da fala de ambos é eles indicarem que ainda não há uma previsão de que o presidente Lula tenha um encontro bilateral com Donald Trump no G7 na França, reunião que acontece na semana que vem. Portanto, sem previsão de essa interlocução até esse momento. Antes de continuar a conversa, vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Lula por aqui? Aliás, eu falei agora para o nosso querido Clemente, eu falei o seguinte, e a CUT aqui está falando, é preciso que vocês me apresentem um estudo urgente do que ganha um trabalhador americano. Porque essa última imputação de taxa que eles colocaram para nós não temos o direito de aceitar por dignidade e respeito ao que nós fazemos aqui para os trabalhadores brasileiros. Eu quero saber quais são os direitos que os trabalhadores americanos têm para vir um tal de diretor financeiro, não ter das contas, impor multa, gente. Impor multa por conta do desmatamento. Será que eles não percebem que eles já estão careca? E que nós ainda estamos como um jogador cortando só um pedacinho aqui do lado? Danilo Moliterno segue conosco aqui, Danilo, porque ainda sobre as tarifas, Brasil e Estados Unidos devem se reunir nesta sexta-feira em mais uma tentativa de avançar nas negociações sobre o tarifaço, mas claro que há toda uma expectativa, como você disse, para ver se lá no G7 o próprio presidente Lula se encontra com Donald Trump. Mas sobre esta conversa na sexta-feira, há uma expectativa de avanço nessas negociações? É isso, Yuri. Ao longo de todo o dia por aqui, uma série de membros do governo brasileiro circularam por esses corredores, por esses saguões, e conversando com algum deles, houve essa informação de que está prevista para esta sexta-feira a reunião técnica entre Brasil e Estados Unidos para tratar do tarifaço. A gente relembra que esse é um grupo de trabalho para tratar de tarifas que foi estabelecido logo após aquela conversa entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump na Casa Branca, mas que ganhou ainda mais urgência depois que a gente teve o USTR ameaçando novas tarifas
tarifas contra o Brasil. Portanto, reunião técnica que deve acontecer nessa sexta-feira. Do lado brasileiro, o principal representante deve ser Márcio Elias Rosa, que é o ministro do MIDIC, mas não está descartada a possibilidade de outros ministros participarem. E do lado dos Estados Unidos, o representante do USTR, o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, vai ser a pessoa que vai estar à frente das negociações pelo lado norte-americano. Mas uma informação que é importante, a gente ouve dessas pessoas que circularam por aqui, o Brasil já se prepara para essa reunião, fazendo uma espécie de proposta sobre o que oferecer aos Estados Unidos. Está descartada a possibilidade de ceder em qualquer ponto desta investigação da chamada Seção 301, que engloba, por exemplo, críticas ao PIX, mas o Brasil sim considera a possibilidade de negociar a redução de tarifas, que são ali demandas dos Estados Unidos. Como a gente sabe, já trouxemos aqui ao longo da programação, o Brasil avalia retirar um veto naquele acordo de comércio digital que foi firmado no âmbito da OMC, também uma conversa sobre a possibilidade de reduzir tarifas de equipamentos hospitalares, por exemplo. Então, essa é uma lista, essa é uma proposta que vem sendo formulada dentro do governo brasileiro para ser, de certa forma, oferecida aos Estados Unidos. Mas aí, para finalizar, faço esse destaque que você já trouxe. Mesmo entre esses negociadores que vão estar reunidos com os Estados Unidos, há uma crença muito clara de que essa é uma negociação que importa do ponto de vista técnico, essa é uma reunião importante, mas é claro que o ponto de vista político, uma possível reunião, nova reunião entre Lula e Trump seria mais que necessária para que também o Brasil possa sair dessa situação e dessa possibilidade de novamente ser atingido com tarifas.